sexto ano, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula, de Língua Portuguesa, e hoje vamos trabalhar o gênero textual conto. Você sabe me dizer o que é um conto? Então vamos lá saber o que é. Conto é uma narrativa curta que cria um universo de seres e de fantasia, ou acontecimentos também. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, personagens, um ponto de vista e um enredo. Também temos alguns tipos de conto. Sabe me dizer quais são? Então vamos lá. São eles: realistas, populares, fantásticos, os de terror, de humor, os infantis, psicológicos e também os de fada, os contos de fada. Que legal, né? Vamos lá aos objetivos da nossa aula? Então, a nossa aula de hoje vai ser trabalhado ler um conto, localizar informações explícitas, compreender o sentido de palavras ou expressões, compreender o uso do discurso direto. E aqui uma pergunta. Vamos fazer a leitura. Você gosta de ler, ouvir ou contar pequenas histórias sexto ano? Tenho certeza que sim, né? Na aula de hoje vamos ler e compreender uma pequena história. Vamos lá? Então, para a nossa aula de hoje, eu trouxe um texto, na verdade um conto, né? O nome dele é A Incapacidade de Ser Verdadeiro, do nosso grande escritor brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, né? Um dos grandes nomes aí da nossa literatura brasileira. Vamos fazer a leitura dele? A incapacidade de ser verdadeiro. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência, cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo. E ele provou e tinha gosto de queijo. Dessa vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Ciaiopídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Esse menino mesmo é um caso de poesia. Então, ai, Paulo, hein? E aqui uma perguntinha que nós já falamos a respeito, né? Sabia que a história que acabamos de ler é um dos maiores escritores do Brasil? Quem é ele mesmo? Carlos Drummond de Andrade. Quem foi então esse grande escritor aí? Ele foi poeta, contista e cronista brasileiro. Nossa, que bagagem, né? Então vamos lá fazer uma pequena retomada do que é um conto. Esse texto é um conto caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história por completa. E aqui um pensamento. Vamos lá, a leitura? De acordo com o texto, Paulo era um menino que gostava muito do quê? Então aqui algumas opções para ser escolhida uma delas, tá bem? Vamos lá, sexto ano. A letra A, brigar na escola, inventar histórias. Letra C, incomodar os colegas. Ou letra D, assistir futebol na TV.
E aí, o que vocês têm para me dizer? Qual é a resposta correta? Letra B, isso aí, inventar história, né? Um menino que tinha uma mente bem evoluída, né? Um grande poeta, né, na verdade. E aqui eu trouxe para vocês também uma atividade, tá? Foi retirada lá do nosso conto, do nosso texto. Vamos à leitura. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência, cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo. E ele provou e tinha gosto de queijo. Olha só como era a mente, a imaginação fértil, né, desse menino aí. Ele imaginava coisas, ele sentia coisas, até mesmo o gosto, né, de tão aguçada que era a imaginação dele. E aqui eu tenho mais 2 questões a serem respondidas. Vamos lá para a letra A? Qual é a informação principal sobre Paulo no primeiro parágrafo? Quem sabe me dizer aí? Qual que é a informação assim que fica nítida, assim que você lê o texto e fica como uma marca, uma referência aí? O que o nosso garoto aqui era? O famoso mentiroso, né? Porque ele via coisas que os demais não viam, né? Ele sentia coisas que aos olhos nus a gente não via. Vamos lá, letra B. Que motivos conduziram as pessoas a achar que Paulo era mentiroso? Por que será essa visão do garoto? Alguém sabe me dizer? Porque ele misturava a realidade concreta com coisas improcedentes, que não eram verdades, né? Então, tá aí a nossa resposta. Paulo. E eu trouxe mais uma atividade de número 2 a respeito do nosso texto. Ó, releia o diagnóstico do médico, tá? Quando a mãe levou o garoto lá para saber o que ele tinha de diferente dos demais. Não há nada a fazer, dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. Ó, a afirmação do médico confirma a ideia de que Paulo é mentiroso? Será? Explique sua resposta. Então o doutor, assim que viu, né, os dizeres do garoto, qual que foi o diagnóstico que ele passou para a mãe? Que nada mais, nada menos que ele era o quê? Um poeta, né? Ele via o mundo de uma forma diferente dos outros, né? Ele tinha um olhar diferente, imaginava coisas, ele sentia coisas. É isso aí então, a respeito do nosso conto. Vamos pensar juntos? Com base no conto, como podemos explicar que Paulo é incapaz de ser verdadeiro? Que será, hein? Por que será que ele era assim? Ele confundia a fantasia com a realidade. É isso aí que é a nossa resposta. E para finalizar então o nosso encontro, né, do dia, vamos lá fazer uma pequena retomada do que foi dito durante essa aula. Lemos um conto, identificamos informações explícitas, aquilo que está aos nossos olhos, né? E implícitas que ficam ali entre as entrelinhas, né? Mas o autor deixa-nos a perceber isso. Compreendemos o sentido de palavras ou expressões e compreendemos o uso do discurso direto. É isso aí, sexto ano. Essa foi a nossa aula do dia com o nosso gênero textual, o conto. Até mais!